Israel não é uma invenção dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham até reticências em relação à criação do Estado de Israel. O Estado de Israel, mais bem, foi em primeiro momento, foi mais uma conjunção entre o propósito do sionismo e os interesses estratégicos do Reino Unido à época da Primeira Guerra Mundial. Vamos nos recordar que na Primeira Guerra Mundial, a aliança formada pela França e a Inglaterra enfrentava a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e o Império Otomano. O Império Otomano, sediado em Constantinopla, atual Istambul, era um império dirigido pelos atuais turcos e ele subordinava tudo aquilo que a gente conhece hoje como países árabes, não é? Incluindo todo o Oriente Médio. A Palestina era parte do Império Otomano. Como a Inglaterra estava em luta contra o Império Otomano, a Inglaterra buscou colocar tanto os árabes quanto os judeus contra o Império Otomano, tanto árabes quanto judeus que habitavam ali na Palestina. Já o sionismo tinha alguma força, já havia conseguido promover uma ampla emigração de judeus da Europa Oriental para a Palestina. O que é que o Reino Unido promete? O Reino Unido promete aos árabes a independência, no caso deles se revoltarem contra Constantinopla, e aos judeus a criação do Estado judeu na Palestina. Quando termina a Primeira Guerra Mundial, os ingleses não cumprem sua palavra com os árabes. Os árabes não tiveram independência, não puderam criar uma república árabe. Ao contrário, a França e a Inglaterra fatiaram entre si os países árabes, cada qual ficando por 10, 15, 20 anos com alguns desses países. Então, a Síria foi criada e virou colônia francesa, não é? Por exemplo, o Iraque virou colônia inglesa. Eles fatiaram o Oriente Médio entre si e não permitiram que os árabes mantivessem sua unidade e tivessem independência. O Reino Unido não confiava nas elites árabes, achava que as elites árabes não seriam leais ao Reino Unido. A predileção do Reino Unido foi favorecer a criação do Estado judeu na Palestina, porque a imigração judaica e o sionismo vinham sendo apoiados pelo Reino Unido desde o final do século XIX, e havia muitas relações entre a burguesia judaica da Europa Ocidental, incluindo aqueles setores ingleses da burguesia judaica, com o Reino Unido. Então, quando foi 1918, no mesmo ano em que o Reino Unido descumpriu sua palavra com os árabes e não permitiu a unidade e a independência dos países árabes, nesse mesmo ano, o chanceler britânico, Lord Balfour, escreve uma carta para o principal apoiador do sionismo, que era o Barão Rothschild, dizendo ao Barão Rothschild assim: informe aos seus seguidores que nós permitiremos que seja criado o Estado judeu na Palestina. E ali começa o processo de criação do Estado de Israel, que seria completado apenas em 1948. Então, são 30 anos de mandato britânico na redivisão do que foi um dia o Império Otomano. O Reino Unido ficou, por decisão da Liga das Nações, precursora das Nações Unidas, ficou com o mandato sobre a Palestina por 30 anos, 1918 a 1948, e privilegiando a criação do Estado de Israel. Nesse período inicial, os Estados Unidos não tinham nada a ver com essa história. O apoio dos Estados Unidos, o apoio estatal dos Estados Unidos a esse projeto não existia ou era muito marginal. Muda na Segunda Guerra Mundial, mas muda mais ainda depois. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos compreendem que o sionismo trabalhista, a ala esquerda do sionismo, que é quem comandava a criação do Estado de Israel, poderia ser um aliado da União Soviética no Oriente Médio. E a União Soviética apoia a criação do Estado de Israel. Os Estados Unidos, embora reticentes, também apoiam, porque viam a possibilidade do Estado de Israel como um fator de enfraquecimento do Reino Unido.
Lembremos sempre que a Segunda Guerra Mundial é o momento em que os Estados Unidos ultrapassam a Inglaterra e também a França como potência hegemônica do mundo, especialmente ultrapassa a Inglaterra. Então, os Estados Unidos tinham o desejo de ver a Inglaterra enfraquecida e acaba apoiando a criação do Estado de Israel. O Reino Unido, embora tivesse um mandato colonial sobre a Palestina, também acaba apoiando. Enfim, há uma confluência de todas as nações para criar o Estado de Israel. No cálculo da União Soviética, os árabes, que estavam recém conquistando sua independência frente ao Reino Unido e à França, os árabes eram controlados por elites feudais e semifeudais profundamente anticomunistas, eram sociedades extremamente atrasadas e eram com uma forte preponderância religiosa, e os soviéticos compreendiam que os países árabes tendiam a ser seus inimigos, que não havia aliança possível entre o campo socialista e os países árabes. Isso foi a concepção dos soviéticos, pelo menos entre 48 e 53, 54. Não é? Então, Israel nasce com forte apoio soviético, e se a gente reparar alguns fatos históricos, isso fica bem claro. Quando ocorre a Primeira Guerra Árabe-Israelense, em 48, que é o fenômeno o episódio que os árabes chamam de Nakba, os palestinos chamam de Nakba, a catástrofe, ou seja, quando Israel expulsa 700 mil palestinos, vitorioso na guerra contra os países árabes e contra a própria resistência palestina, ali em 1948, repito, da onde vinham as armas de Israel? Vinham da Tchecoslováquia, que fazia parte do campo socialista. Nos anos seguintes, entre 48 e 53, Israel começa a fazer um giro pró-norte-americano. Ao mesmo tempo, um pouquinho depois, ao mesmo tempo em que surge entre os países árabes uma corrente nacionalista conhecida como pan-arabismo, que faz com que vários países árabes comecem a fazer um giro pró-soviético. Então, há uma mudança de posições. Israel muda de posição fundamentalmente porque a burguesia judaica pró-sionista, que tinha posições importantes em países da Europa Ocidental e nos Estados Unidos, evidentemente esses setores da burguesia judaica pró-sionista pressionavam a direção israelense para esse giro em favor dos Estados Unidos, que acaba acontecendo. Quando é 1953, 54, o Israel já era um aliado dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, os países árabes, que viviam uma situação de muito atraso e de muita. Saíam de uma situação colonial frente ao Reino Unido e à França, eles são impulsionados por essa corrente pan-arabista que chegaria ao governo em países importantes como o Egito, como a Síria, como o Iraque, como a Líbia, entre os anos 50 e 60. E essa corrente pan-arabista, que seria anti-imperialista, que se colocaria contra o Reino Unido, a França e os Estados Unidos, essa corrente passa a ser a nova aliada da União Soviética. Neste cenário é que Israel passa a ser a cabeça de ponte dos Estados Unidos no Oriente Médio. Ali, por volta dos anos 50, começa a haver essa aliança e ela se consolida em 67, na chamada Guerra dos Seis Dias, ou Terceira Guerra Árabe-Israelense, que é quando Israel toma todos os territórios da Palestina histórica, tanto aqueles territórios que ele já possuía por conta da partilha de 47, os 53% da Palestina histórica que foram destinados à criação do Estado de Israel, quanto a totalidade dos outros 47% nos quais deveria ter sido criado o Estado palestino. Neste momento, os Estados Unidos se associam inteiramente ao Estado de Israel, no seu armamento, no seu treinamento, no seu financiamento. Levou um período para que isso acontecesse. Lembremos, por exemplo, que em 1956, quando teve a Segunda Guerra Árabe-Israelense, essa Segunda Guerra Árabe-Israelense ela ocorre depois que o presidente do Egito, um pan-arabista, um nacionalista, Gamal Abdel Nasser, ele nacionaliza o Canal de Suez. E aí o Estado de Israel, aliado ao Reino Unido e à França, ocupa o Sinai e o Canal de Suez, obedecendo aos seus interesses de expansionismo,
de ampliar o seu controle sobre as terras, sobre os territórios da Palestina histórica, e também aos interesses do Reino Unido e da França de ter espaço no Oriente Médio. Quem fica contra Israel, o Reino Unido e a França? Olha só que irônico, em plena Guerra Fria, a União Soviética, que ameaça bombardear as tropas israelenses se elas não se retirassem do Egito, e os Estados Unidos, que ameaçaram conduzir a expulsão de Israel das Nações Unidas caso não houvesse esse recuo. Então, ali em 56, os Estados Unidos ainda não eram um aliado tão firme de Israel. Isso só viria a acontecer depois de 67. Aí sim, Israel passa a ser o que é hoje, o pivô, a cabeça de ponte, a estação avançada do imperialismo no Oriente Médio, ou como disse Ronald Reagan em certo momento nos anos 80, que o Estado de Israel era o maior porta-aviões que os Estados Unidos tinham no Oriente Médio, sem precisar recorrer a um só soldado norte-americano.